Talveg. Se a gente pegar nessa linha daqui, certo? O que é que a gente vai ter? Nesse ponto daqui, a gente começa a observar que, primeiro, as curvas de menores cotas estão envolvendo as de maiores. Isso a gente pode definir de início os divisores, certo? Então a gente começa a observar que ele vem aponta para uma parte mais baixa. Essa é a parte mais baixa entre dois divisores. Então isso aqui seria uma garganta. Temos também uma outra garganta. Se a gente for observar o formato dela, seria nesse outro ponto aqui. A gente teria uma outra garganta aqui, uma outra garganta nesse ponto. Então o que é que a gente observa? A partir desse ponto para cá, a gente começa a observar um caminho, certo? Esse caminho aqui, ele seria um Talveg, que a gente pode observar que as curvas de maiores cotas geralmente englobam as de menores. Se a gente for comparar essa figura com essa maquete, esse caminho daqui, nesse ponto, nesse e nesse seriam as gargantas. Esse caminho daqui é esse daqui, o que tem aqui. Ele seria um Talveg, que seria um caminho de água natural. Esse ponto daqui seria igual a esse daqui, que seria um divisor. Esse ponto daqui, nesse canto, a gente pode observar que tem o mesmo formato desse daqui e seria esse canto aqui dessa maquete. Então seria um divisor aqui. Esse ponto aqui, a gente pode dizer que ele é um divisor. Esse ponto daqui em azul, a gente pode estar dizendo que é um Talveg. Certo? Então, na hora que a gente consegue demonstrar os primeiros divisores e Talvegs, a gente consegue, por semelhança de figura, achar os demais. Então, nesse ponto daqui, por ser semelhante esse daqui a esse, seria um Talveg, que seria um caminho de água. Nesse outro ponto seria outro Talveg. Aqui também eu teria outro Talveg, que seria outro caminho de água, certo? Então, entre dois Talvegs eu tenho um divisor. Isso daqui seria esse de cá. Esse divisor seria esse Talveg é esse daqui, esse que eu achei aqui é esse de cá. Então, nesse daqui eu tenho, nesse caminho aqui, eu teria um divisor. Aqui seria outro divisor, certo? Em cima dessa mesma figura, a gente pode ter nele que posicionar uma barragem. Para eu posicionar uma barragem, geralmente a gente escolhe locais onde teria um maior número de Talvegs. Então, na figura eu poderia estar fazendo aqui, nessa posição, poderia posicionar ele nesse local ou nesse aqui. Para esse exemplo daqui, vamos posicionar esse daqui, escolhendo duas cotas de mesma, duas curvas de nível com a mesma cota. Então, se a gente pegar a curva de nível de 95 e a de 95, eu pegaria essa curva daqui e ligaria para cá. Então, o que é que eu vou observar aqui? Que a partir do momento que eu faço essa minha barragem aqui, eu tenho uma lâmina de água aqui. Essa lâmina de água, certo, na cota de 95, a gente vai chamar ela de bacia hidráulica. E o que é que a gente tem? Para a gente poder abastecer essa bacia hidráulica, a gente vai ter que ter uma bacia maior.
que é de jogar a água para a barragem. Essa bacia ela é a bacia hidrográfica. Então, como é que a gente vai delimitar essa bacia? Minha barragem estaria aqui, certo? Nessa maquete. E o que é que eu vou observar? Que minha bacia hidrográfica ela vem seguindo esse divisor, pega essa garganta, sobe por esse divisor, desce para essa garganta e vem seguindo esse curso aqui, todinho. Então, nessa daqui, nesse desenho que a gente fez, toda a água que cair em cima desse caminho, parte vem para onde está a bacia e a outra parte vai para as demais áreas onde tem essa região. Então, nesse meu desenho daqui, nessa minha planta, o que é que a gente vai observar? Minha barragem tem esse paredão que está em vermelho e ele vai ter que subir por esse divisor aqui em preto. Então ele viria por aqui, ó. Viria por aqui e chegaria nesse ponto mais alto, viria para essa garganta, subiria por esse divisor. Aí ele teria a opção de vir por aqui ou vir por aqui. Se chover nessa área daqui, vem parte para cá e parte para cá. Então, vem minha delimitação por aqui. Continuaria para essa garganta aqui, subiria para esse pico e viria para essa área de cá hidrográfica. Agora o detalhe é, beleza, eu já delimitei minha bacia hidrográfica e minha bacia hidráulica. Eu vou ter que calcular o volume da minha barragem. Se eu for observar, minha barragem estaria aqui e eu teria 1, 2, 3, 4 curvas de nível. Então eu vou ter minha curva de nível aqui, que é a de 95. Vou ter minha curva de nível, a de 90. Tenho minha curva de nível de 85 e a curva de nível de 80. O que é que eu vou ter que verificar? Eu tenho várias maneiras para calcular isso aqui. Então, a principal é que o volume ele depende da área vezes uma altura. Só que eu tenho, minha área não é regular. Então, o que é que eu vou ter que observar? Que eu tenho uma altura total de barragem nessa situação de 15 metros. Mas, se eu for verificar isso aqui, meu desenho de fazendo corte seria isso aqui. Eu teria aqui a curva de nível de 80, 85, 90 e 95. E se eu pegar, for observar em cima da minha barragem, o que é que vai acontecer? Meu paredão estaria aqui, minha curva de nível de 80 teria de 85, 90 e a 95. Seria desse jeito aqui. Só que ainda eu vou ter o problema de que não é uma área regular. Em cima disso, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular o volume de cada seção aqui, da seção 1, 2 e da 3. Então, o volume 1 vai depender da curva de nível de 80 e da curva de nível de 85. E eu vou ter uma altura de 5 metros. Essa minha altura, a gente chama ela de equidistância. Então, eu vou ter a área da curva de nível de 80 mais a área da curva de nível 85 dividido por 2 vezes a equidistância. O volume 2
ele vai ser a área de 85 mais a área de 90 dividido por 2 vezes a equidistância. Volume 3, ele é a área de 90 mais a área de 95 dividido por 2 vezes a equidistância. Só que esse meu volume aqui, dessa minha barragem, ela vai ficar sendo total, vai ser V1 mais V2 mais V3. Então o V total vai ser, resumindo isso aqui, na hora que eu substituir, eu vou ter S de 80 mais 2 vezes S de 85 mais, até eu chegar na curva de nível final, uma vez, vezes a equidistância dividido por 2. Melhorando isso daqui, eu teria V total sendo S1 mais 2 vezes S2 mais, até eu chegar em Sn, que é a última curva, vezes a equidistância dividido por 2. Aonde que estaria agora o problema para a gente tentar resolver? Como é que eu vou achar a minha área? O que eu posso fazer é, para eu achar a área da curva de nível de 80, eu teria que pegar aqui e fazer, nessa situação onde eu não tenho auxílio de computador, papel milimetrado, planímetro, eu vou pegar e fazer por figuras conhecidas. Então, aqui sairia a área, certo? Por figuras. Conhecidas. E o que é que eu vou fazer? Se isso aqui eu conseguir visualizar aqui, eu tenho um retângulo, eu vou verificar o que? Posso dizer que essa área que está faltando aqui, ela é compensada com essas duas que sobrou. E o que é que eu vou fazer? Vou pegar uma régua ou um escalímetro e meço essa distância aqui em planta. E vou pegar, medir para esse outro lado, isso aqui em planta. E como é que eu vou resolver agora? A área nada mais é, vai ser ou esse aqui que são áreas. Eu vou pegar, no caso, o L real, multiplicar pela minha distância real. O L real vai ser o que? Ele vai vir em cima de o Lzinho vezes o módulo da escala. Isso daqui eu peguei em cima da fórmula de escala, que ela é o que eu tenho em planta sobre o que eu tenho no real. Esse daqui ele vem de medição, e a escala, se ela não vier dita na planta, eu tenho como determinar ela em cima da minha equidistância. Se, no caso, para a gente exemplificar, de curva de nível aqui, onde eu tenho equidistância de 5 metros, em sua maioria das situações, na maioria das situações, quando eu tenho equidistância de 5 metros, minha escala, ela é uma escala de 1 para 5.000. E o que é que eu observo aqui? Que 1 centímetro que eu medi em planta equivale a 50 metros no real. Por quê? Porque 1 metro ele tem 100 centímetros. Então, se eu cortar os dois zeros aqui, fica 1 centímetro, equivale a 50 metros. E o que é que eu vou verificar? Se eu medir aqui 2, 3 centímetros, minha distância aqui vai ser de 100 a 150 metros. E no outro lado faço a mesma coisa, a mesma medição e acho a minha distância. Faço essa multiplicação
e acho minha área para a curva de nível de 80. Vou realizar o mesmo processo para a curva de nível de 85, para a curva de nível de 90 e a de 95.